Muito boa noite, senhores espectadores. Sejam bem-vindos a mais um programa à luz do Espiritismo. Vamos continuar a tratar o tema violência doméstica e espiritismo. Desta vez iremos responder às questões que nos foram chegando até ao nosso e-mail, ascviseu@gmail.com. Connosco um convidado de todas as quartas-feiras, Coronel Costeira. Muito boa noite. Vamos começar, então, por colocar as questões que nos foram chegando. A primeira é do nosso espectador, Luís Silva. Ele pergunta porque é que duas pessoas casadas já há alguns anos, depois de namorar também já há alguns anos, todo este tempo de infelicidade, chegando ao ponto de haver ciúmes e agressividade, porque é que a vítima, mesmo depois de muitas vezes tentar separar, porque é que volta e não consegue libertar-se do seu agressor? Não podemos generalizar a resposta a uma pergunta destas, porque cada caso é diferente do outro e portanto, não podemos sintetizar apenas numa situação. É evidente que pode, se há mesmo amor e não há uma subserviência, não há uma dependência, pode haver, de facto, interferência espiritual, desde o início. É evidente que não é considerado em termos de senso comum, em termos de, digamos assim, dos costumes modernos, não é considerado que de facto haja qualquer intervenção espiritual nessa área. E, portanto, o que os psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas definem é o aspecto material das questões e, portanto, é desentendimentos, é má educação, enfim, quer dizer, é uma situação que socialmente deveria ser corrigida ou deveria ser orientada e não foi. Mas o que é facto é que nós não vivemos sozinhos no universo e, portanto, no nosso local também não vivemos sozinhos, os espíritos povoam o universo e particularmente os que se encontram na Terra, povoam a Terra à sua volta, naquilo que poderia considerar-se o umbral, e portanto eles estão por aí e influenciam mentalmente as pessoas. E naturalmente, como nós temos inimigos do passado e como temos problemas que criamos no passado e com terceiros, é de esperar que à nossa volta pululem esses espíritos. Portanto, nós poderíamos dar um exemplo para vários casos em que, de facto, havendo amor, havendo afinidade, havendo, digamos assim, uma relação aceite mutuamente, só mesmo a intervenção espiritual poderá estar por trás das perturbações, dos desentendimentos, das discussões. E isso exige, com certeza, que uma certa educação que espiritualmente pode não existir, pode não haver. Mas as pessoas perceberem, souberem o que é que se passa, como é que os espíritos atuam, como é que nós atuamos uns com os outros, talvez possam ter uma forcinha aí e corrigir. Se não for assim, pois andam a dar sempre, embora voltem por uma certa atração. Mas nós conhecemos muitos casos que voltam é por dependência, é porque as pessoas não têm possibilidade de se engrarem sozinhas, às vezes criam situações em que realmente a vítima pode ser a mulher, não abandonou o seu emprego, passou a estar praticamente dependente do marido. E há essa dependência económica, essa dependência social, que muitas das vezes força que as vítimas regressem de novo ao seu lar. Há muitos casos assim. Agora, quando há amor e essa atração é recíproca, volta ao desentendimento, com certeza que haverá interferência espiritual. Poderá ser uma subjugação, uma dependência espiritual do agressor? Ou seja, pode ser perfeitamente independente, ter seu emprego? Pode ser, porque o agressor é espírito, não é? E, portanto, pode exercer essa força mental. Nós, aliás, muitas vezes orientamos as pessoas que amam mesmo a sério e que querem ainda que errassem, querem de volta os seus companheiros, a de facto irradiarem amor, serenidade, tranquilidade, chamando o companheiro de novo para o lar. Mas isso pode ser também por ação de um espírito que é inferior, que é atrasado, que está encarnado. E, portanto, o agressor, por uma questão de orgulho, com uma questão enfim, de autoestima pessoal perante a sociedade, um orgulho, pode exercer essa força mental, essa subjugação, porque há espíritos. Os espíritos desencarnados podem exercer essa força mental sobre os encarnados, pois os encarnados, aliás, a doutrina espírita assim considera, podem também exercer essa força mental sobre os encarnados e até, em muitas circunstâncias, podem exercer essa força mental sobre os desencarnados, prendendo-os, amarrando-os à terra. Portanto, pode ser, sem dúvida nenhuma,
essa dependência de subjugação do próprio encarnado, mas pode ser interferência que será mais consentânea com a realidade de entidades exteriores que, ora, provocam uma desarmonia grande para separar e depois, quando chegam à conclusão que se separaram mesmo, voltam atrás e criam condições para haver uma atração para continuarem a manter essa influenciação espiritual sobre as vítimas. Vamos prosseguir. São vítimas encarnadas, não é a questão de agora a vítima da violência no lar, que é considerado encarnados, mas estamos a ver as vítimas sendo os agressores dos encarnados. Vamos então prosseguir para a segunda questão do espectador José Pedro. Conhecemos a lei de causa e efeito e, portanto, nada é por acaso, mesmo para os filhos que acabam por assistir, infelizmente, e muitas vezes copiar os atos conforme sabemos. Sabemos também da máxima honrar pai e mãe. Uma filha que tenha sido estuprada pelo próprio pai tem o dever de ampará-lo? Deve uma filha amparar a mãe quando foi repetidamente vítima de maus tratos? É que perdoar é uma coisa, mas conviver é outra muito diferente. Bom, é evidente que nós não podemos estabelecer parâmetros segundo os nossos critérios. Há muitas mulheres que acham que os homens que traem o lar, que são os infelizes, que são os tristes, que são os fracos e tal. Mas quando se trata do seu próprio lar, aí a coisa muda de figura, porque aí já estão perante o problema e já são elas próprias a reagir. E, portanto, nós não podemos dizer que deve amparar a mãe que foi vítima da violência permanente, independentemente de ter, muitos filhos têm essa opinião, ter a opinião de que a mãe deve abandonar o lar, deve separar-se. O caso aqui em questão é se a filha, sendo ela própria vítima dos pais, tem o dever de os amparar. É evidente que tem o dever de os amparar porque são pais. Não é? Agora, ter o dever é uma coisa, fazer e ampará-los é outra, que às vezes depende muito das circunstâncias criadas, das situações criadas, porque há de facto filhas estupradas pelo próprio pai, e é uma situação dramática, é uma situação grave, embora muitas vezes nós, ao analisarmos a questão do estupro no lar, a questão da pedofilia de pai para filha, temos de ter alguma cautela nisso, porque, havendo embora circunstâncias várias em que há uma atração física muito grande entre pai e filha, é claro que essa questão da libido, que muitas vezes aparece subjacente na psicanálise, embora seja entendida assim, há muitas vezes uma relação marital de vidas anteriores, às vezes até de um exercício sexual ou de uma atração física muito grande e até, de alguma forma, enfim, quer dizer, criminosa, ou melhor, sendo obsessiva e exagerada e viciada. É claro que na situação em que voltam à Terra em condição diferente para poder controlar essas inclinações sexuais, pode ocorrer essa atração permanecer, essa atração continuar, e muitas das vezes quando a gente julga que foi um ato pedófilo, um ato de violação, às vezes não foi, às vezes é um ato de consentimento, embora, socialmente falando, as filhas que assim se descobrem ou são descobertas, não vão dizer que foi de sua própria vontade, dizem sempre que foram forçadas a isso. Mas é evidente que é difícil nós dizermos tem que fazer, tem que acontecer. Não, deve. Com certeza que deve perante a lei. Jesus falou que se deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que quer dizer, sempre. Mas uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. E de qualquer forma, a filha que consiga ultrapassar e apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades íntimas, conseguir amparar e conseguir apoiar os pais, como ainda que pessoas estranhas que sempre precisam de uma mão amiga, de um socorro, eu acho que deve. Agora, ter que fazer isso é uma coisa, dever fazer é outra, e todos nós devemos fazer isso. A próxima questão, Paula Martins. Falou de um caso seu conhecido de uma senhora que se desculpava sempre com o fato de ir passar a ferro e não mantinha relações com o marido. E, efetivamente, algumas mulheres, devido a alterações hormonais, perdem o desejo e o prazer. Falou que isso foi uma provocação. Terá uma mulher que se sujeitar ao marido sem que usufrua da relação? Bem, eu não falei de suicídio, atenção. O que eu falei foi, de facto, que nesse caso o marido foi à procura de outra mulher. E, portanto, houve ali uma espécie de traição, que ela se deu conta quando realmente viu que o marido teria, entre aspas, ido passar a ferro com
com outra senhora. O problema é que não deve, ou melhor, não tem que se sujeitar de forma alguma. Há uma questão de educação, uma educação espiritual, e de uma educação social e uma educação moral. Nós temos a necessidade de saber que nem sempre a mulher está disponível para o exercício da sexualidade. Nem sempre a mulher está, psicologicamente, espiritualmente falando, está em condições de, e merece e precisa do respeito, da compreensão e também, de alguma forma, da renúncia do marido. Só aí é que se situa o amor. E nós não falamos propriamente que este casal estaria, ou que o marido estaria sempre convidando-a para ir para a cama, com o intuito, pensa-se que sim, admite que sim, na sequência disso ele procura outra, mas é evidente que ela também, só ela poderia saber se de facto ela não conseguia aguentar sempre a pressão do marido. Mas aí também não precisava muito de se preocupar que o marido tivesse outra, pelo menos já a libertava dessa função. Em termos da lei, sempre que um dos cônjuges se recusa ao ato sexual, isso é motivo para divórcio. Será muitas vezes difícil de provar, mas será motivo para divórcio. São os conceitos da vida social. Em termos espíritas, pois com certeza que o homem deve estar preparado, educado, esclarecido, para que há que respeitar determinadas fases da vida, do biorritmo da própria mulher, porque o homem também tem o seu biorritmo, e que o respeite, considere, porque amor no casamento não é só sexo, nem é principalmente sexo. O sexo deveria ser o êxtase, a complementaridade do amor, e nem sempre, ou melhor, a maior parte das vezes não é assim. Próxima questão, Rosa Antunes. Sendo a violência um resgate para a vítima, se esta fugir a este resgate, não terá que passar pelo mesmo ou pior? Bom, a questão do resgate, nós não podemos, de alguma forma, fazer uma interpretação muito ligeira dessa forma. Nós tivemos um caso, um casal até jovem, em que ele, de facto, foi passear, entrou de férias, de licença, e foi gozar férias com outra senhora e tal. E depois, ao fim de um certo tempo, de um sofrimento grande da mulher, regressou, e como já tinha ouvido falar na doutrina espírita, na exposição de uma casa espírita, que de facto era um problema de resgate, era um problema de karma, como se vai dizendo, e ele disse para a mulher que até te fiz um grande favor, porque ajudei-te a resgatar o teu passado, criando essa situação. É evidente que as pessoas até às vezes têm estas interpretações quando puxam a brasa à sua sardinha. Não tem nada a ver com o assunto. Se de facto a pessoa conseguir resistir sem achincalhar, sem afrontar, sem provocar, com certeza que essa tolerância, essa renúncia, esse sofrimento pode aliviar no futuro, com certeza, a sua vida. Mas se o estar só a aguentar e provocar, e aguentar e responder, e aguentar e criar um inferno, e aguentar e chegar ao ódio, com certeza não vale nada. Foi substituir um sofrimento que era passar por isso com outro sofrimento que vai acontecer no futuro, porque destabilizou o lar, o ambiente do lar, e acabou por ser provocadora e até de alguma forma chamar a agressão. Portanto, não vemos isso. Se puder, com amor, com carinho, com tolerância, aguentar sem provocar, pois valer-lhe-á certamente e muito, e isso, em decorrência de tal, seria benéfico no futuro. Mas também não é verdade que a pessoa se divorciando, quer dizer, antes que haja ódio, antes que haja rancor, antes que haja outros sentimentos, que às vezes são até muito maus exemplos para os filhos, se resolver assumir a responsabilidade e divorciar-se, não há mal nenhum nisso, vai ter que pagar, ninguém sabe. Nós não sabemos se já estará pago. Se ao serenamente disser, olha, é melhor, não chegamos adiante, que isto não dá nada, estamos a insultar uns ao outro, não há amor, a gente já não se aguenta um ao outro, vamos nos separar, não há mal que venha ao mundo, assim, não passou, vai ter que passar. A gente não sabe qual é o nível de sofrimento ou de resgate que tem que passar, até pode ter chegado ao final e o divórcio ser uma solução. Agora, para nós, no entendimento da doutrina, é mais grave a pessoa aguentar porque é karma e depois fazer a vida infernal ao outro, com o ódio, com o rancor, com as discussões permanentes, então é melhor a separação. A próxima questão vem de Carlos Sousa. Qual a posição do espiritismo perante um agressor que, mesmo estando obsidiado, é punido pela justiça?
deve ser? Bom, a lei dos homens está para ser cumprida. Nós, às vezes, achamos que a pessoa está obsediada, coitada, não tem culpa. Não. A obsessão instala-se quando nós damos campo, quando nós, pela nossa prática, pela nossa conduta, por pensamentos, palavras e atos inferiores, sintonizando com as faixas inferiores do umbral, não é, da crosta, com certeza que nós estamos a ser responsáveis, nós é que chamamos. É verdade que há uma falta generalizada de conhecimento, esclarecimento sobre as coisas, sobre a obsessão, e genericamente falar de obsessão. Isso não diz nada à maior parte da população, não diz conhecimento nenhuma, não é? Mesmo até quando os médicos falam obsessão ou subjugação, não aplicam os termos exatamente na medida em que a doutrina espírita nos esclarece. Portanto, não há, digamos assim, uma isenção de culpa. Há pessoas que dizem assim, eu noutra vida fiz, mas eu não tenho culpa nenhuma, é o outro. Não, o outro somos nós. Nós temos que fazer, digamos assim, uma análise circunstanciada, uma análise, enfim, extensa sobre todo o percurso que nós fazemos. Quando há obsessão, houve janelas abertas para a obsessão. Eu, se tiver um dia de temporal com frio gélido, abrir a janela, apanho uma corrente de ar, com certeza que me vou constipar, e se não apanhar uma pneumonia. Não tive culpa, foi o vento. Não, se não abrisse a janela, não apanhava a corrente de ar. Portanto, se eu não der asa, que as forças inferiores me perturbem, me envolvam e me dominem, com certeza que não vai haver obsessão. Por outro lado, há casos, por exemplo, isso são casos que são conhecidos, de pessoas que estão condenadas à morte e depois de executadas, acaba por se provar que não eram culpadas, são digamos assim, julgados inocentemente. Bom, e aqueles culpados, os responsáveis que deixaram que alguém fosse condenado injustamente por eles, o que é que lhes acontecerá no futuro? O mesmo. O que quer dizer que aqueles que estão a encontrar no presente essas injustiças, entre aspas, foram os que no passado deixaram que outros fossem condenados no seu lugar. E, portanto, esta questão de termos que passar por uma coisa é verdade. Agora, estamos isentos das leis dos homens, perante as quais, às vezes, nós agimos e comprometemos companheiros, parceiros, esposos, perante a lei de justiça, porque aquele que hoje é condenado por opção, não é? Mas já deu asa a isso e fez a vida negra à companheira. Mas e no futuro? Bem, no futuro vai passar pelo mesmo. O que está hoje a fazer, certeza que também fez o mesmo e alguém está a vingar dele. Portanto, não é, as leis dos homens são as leis para aplicar. Nós sabemos assim, mas há juízes, por exemplo, que perante um determinado crime, vamos supor, sentenciam 15 anos de prisão e perante um crime idêntico sentenciam 17 ou 10. Quer dizer, o arbítrio daqueles que julgam devia estar menos considerado, porque a lei deveria prever para crimes idênticos penas idênticas, pode haver alguma atenuante, mas nós vemos, por exemplo, os advogados arranjarem, enfim, quer dizer, malabarismos tremendos para testemunhas que são até aconselhadas erradamente e depois atenuam as penas quando depois vêm a concluir que afinal foi tudo aldrabado, foi tudo inventado. E, portanto, às vezes os homens funcionam assim, mas perante a lei de Deus, mesmo essa lei, mesmo essa punição, mesmo essa sentença não é injusta. Há alguma coisa no passado, na mesma ordem de ideias, a pessoa protagonizou. Vamos à questão da próxima espectadora, Sónia Pombo. Falou que muitas vezes o agressor torna-se agressor porque foi vítima durante muito tempo. Será que isso justifica a agressão? A agressão não justifica em situação alguma. Eu costumo dizer que quando a pessoa levanta a mão para bater no outro, já está tudo arrumado, já não há respeito e, portanto, já não vale a pena continuar a ligação. Em todas as circunstâncias. A pessoa deve ter o sangue frio necessário para, perante a provocação, resistir e não reagir. Mas isto é muito fácil. A gente dizer isto em teoria, isto é filosofia, não é propriamente a prática. E nós devemos sempre colocar-nos no lugar do outro. Nós conhecemos variedíssimos casos, e de muito perto, muito próximos, em que realmente a provocação é permanente. Mas nós conhecemos pessoalmente casos em que o próprio advogado aconselha a vítima a provocar o potencial agressor e depois ir ao hospital pedir um exame para se queixar. Isto é a realidade. Não há que fugir. E, portanto, estas questões da provocação existem com um grande realismo. Eu falo com um conhecimento de causa muito próxima.
Quer dizer, essa provocação, eu costumo dizer, há pessoas que, conhecendo os ideais espíritas, conhecendo os ideais cristãos, aguentam. Mas eu admito que pessoas que não os conheçam, que não estejam muito interiorizados na matéria, não resistam. E há situações gravíssimas. Quando alguém mata o outro e mata os filhos, mata a si próprio, quer dizer, é preciso ponderar o que é que estará por trás, o que é que terá estado por trás dessa provocação. Porque há provocações. Nada justifica, mesmo havendo provocações, que o outro mata. Se há provocações, olha, é assim, desculpa, terminou, a nossa relação acaba aqui, vamos nos separar em paz, em serenidade, e não vamos ter problemas. Até porque os filhos não têm culpa. Perdão. Portanto, essa é que é a nossa orientação. Não é, resiste, ninguém separa o que Deus uniu. Isto é conversa. Deus não uniu coisa nenhuma, nós é que nos unimos. Uns aos outros temos que assumir essa responsabilidade. E, portanto, quando a provocação é demais e a pessoa acha que já ultrapassou a normalidade, separa-se. Evita. Há bocado dizia que evitar o ódio. Evita ter que passar pela agressão. Acabou. Não é possível viver debaixo de um teto onde todos os dias ralham, todos os dias discutem, todos os dias se insultam. Não é possível. Portanto, é melhor que as pessoas deixem de ter o orgulho pateta e passem a assumir as responsabilidades. Quando termina uma relação, termina a relação. A próxima questão vem um bocado na sequência desta. Não sei se por coincidência ou não. Ouve-se dizer que quando se chega ao ponto de se agredir o companheiro ou a companheira, mesmo que pela primeira vez, a relação chegou ao fim. Sabendo nós da influência dos espíritos, será que não há lugar a uma nova oportunidade, João Cajanheira? Bom, eu acho que as oportunidades podem ser dadas. Eu conheço, por exemplo, casais que se separaram porque a esposa apanhou o marido numa primeira facada de matrimónio, como se diz popularmente, e depois acabam por se separar e casam com outros que dão facadas a toda a hora, de qualquer maneira, que até têm uma fama tremenda de terem amantes por aqui, amantes por ali, amantes por lá. E têm essa relação com eles. Não são capazes de perdoar ao marido uma vez, digamos assim, uma desfaçatez, vá lá, e depois casam com outros que têm uma fama desgraçada na sociedade. Portanto, isto é tudo muito relativo. A gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Que faríamos se? Agora, eu, com certeza que tem que haver um motivo grave, uma provocação muito grave, para que ou o marido ou a esposa assumam uma palmada, uma bofetada, quer dizer, uma agressão. Tem que haver qualquer coisa. Não houve. Bom, não houve, com certeza que pode ser ponderado que a pessoa estivesse fora de si, estivesse desequilibrada, estivesse num estado de nervoso muito forte, que é detectado perfeitamente. E, portanto, pode haver, quer dizer, uma pessoa pode errar uma vez e depois nunca mais errar. Pode, nós não podemos dizer que ninguém é capaz de se modificar, ninguém é capaz de se transformar. Mas agora depende de cada um. Nós não podemos dizer a um casal que chega a esse ponto, dizer assim, tenha santa paciência, perdoe. E a pessoa diz assim, se fosse o senhor fazia, ou a senhora fazia isso. E nós temos que nos colocar na posição, de facto, de podermos não ter coragem nem força interior para o fazer. Agora, que a pessoa que está esclarecida do que é a vida, do que são as leis da vida, do que é a vida espiritual, do que é a vida dos espíritos, se tiverem força para esquecer, para perdoar e dar oportunidade, pois tem toda a vantagem nisso e tem realmente grandes, digamos assim, grandes bónus, grandes vantagens, grandes benefícios no futuro da sua própria evolução. Mas cada caso tem que ser ponderado como cada caso. A próxima questão, a espectadora não... Só um pequeno pormenor. Nós temos feito vários atendimentos sobre essa matéria. E quando as pessoas às vezes nos colocam a questão, elas manifestam, digamos assim, a indecisão sobre aquilo que vão fazer. E nós sempre dizemos, quer dizer, que pode ser um desequilíbrio momentâneo, pode ser uma ação espiritual momentânea. E sempre dizemos à pessoa, aconselhamos a pessoa a convidar o seu companheiro, que foi, digamos assim, um instrumento dessa violência, a tratar-se espiritualmente, enfim, quer dizer, a criar condições para que não volte a haver uma situação daquelas. E digo sempre à pessoa que seja essa tentativa, porque se for influenciação espiritual e a entidade for afastada, com certeza que o companheiro pode nunca mais ter nenhuma atitude dessas. E então tudo se transformará, tudo se modificará. Eu vou contar uma história muito rápida e muito interessante.
Era um casal que depois vivia uma violência tremenda. Qual era a violência que eles viviam? Era alcoólico durante 15 anos, chegava quase todos os dias a casa alcoolizado. E, portanto, a mulher tinha que aguentar aquilo que ele dizia, aquilo que ele fazia, mas não sei o quê, até ir para a cama, cair e tal, completamente alcoolizado e não dar a cor de si. Aquilo, enfim, prolongou-se durante 15 anos, aproximadamente, até que ele foi internado, foi tratado, digamos assim, foi desintoxicado fisicamente, a sua dependência física, voltou ao mesmo, pouco tempo depois, e ele próprio constatou que estava a dar uma vida desgraçada à mulher e tomou uma decisão, suicidar-se. E ele tinha uma casa térrea onde havia uma adega, e ele pendurou-se numa corda, num daquelas traves mestras das adegas antigas, e atirou-se exatamente no momento em que a mulher entrava à porta da adega e ainda teve tempo de segurar pelos pés e pedir socorro. E, de facto, ele ficou ali ainda, muito atarantado, com a corda apertada ao pescoço, já com falta de ar. Vieram socorristas, tiraram-no dali. E o que é facto é que ele foi levado para o hospital e, desde esse momento, nunca mais bebeu. Com certeza que nós viemos a conhecer este casal depois, no pedido de ajuda espiritual que fizeram, e acompanhamos durante uma série de anos uma modificação radical, uma transformação radical naquele lar, daquele homem. E, portanto, é sempre possível que haja realmente uma modificação, uma transformação. E nós dizemos sempre à pessoa, se ele for tratado, se vir que melhora, analise depois, não agora, não se precipite. Pode ser espiritual a influenciação forte e se nós ajudarmos a que essa influência espiritual quebre, se perca força, se afasta-se e ele ganhe força, pode acontecer que essa modificação o ajude a fazê-la feliz. Portanto, faça essa análise. Se conseguir, muito bem, mas se não conseguir, está muito bem na mesma. Vamos então para a questão de uma espectadora que não se identificou. É um caso pessoal. Ela diz-nos, desculpe-me a pergunta por ser muito pessoal. Sou vítima há mais de 20 anos. O meu marido é alcoólico. Já fiz alguns tratamentos, mas sem sucesso. Como pode imaginar, com o álcool começou a ficar com problemas mentais. Faz as suas necessidades em qualquer lado, entre outras coisas. No entanto, não perde a sua agressividade. Ele não quer fazer mais tratamentos e o internamento impulsivo, como deve compreender, é extremamente difícil. Todos os conselhos que recebo vão no sentido de fazer queixa e adquirir o estatuto de vítima, para me ajudar a mim e também a ele, já que é mais fácil levá-lo a fazer a desintoxicação como medida de coação. Não sou feliz, não o amo, mas no entanto sei que ele não tem ninguém que o apoie e ficará sozinho. Por isso, tenho muita pena e medo que ele cometa alguma desgraça. Peço uma orientação doutrinária, se é que é possível. Bom, a orientação é possível até na sequência daquilo que eu vim a dizer agora. Nós temos experiência direta com casos de alcoólicos, que estamos até acompanhando neste momento, e que não têm nada, conhecimentos nenhum espirituais, não têm conhecimentos da doutrina, e meramente o carinho, a atenção, a preocupação, o acompanhamento que nós temos feito está, e esperemos que assim continue, a retirá-los do álcool. Eram alcoólicos inveterados, sem abrigo, viviam na rua, não tinham propriamente outra forma de aquecer de noite do que beber uns aguardentes e tal. E de facto, às vezes não chega só dizer, vai sair aqui, vai fazer acolá, tens de fazer isto ou tens de fazer aquilo. Às vezes é um acompanhamento permanente. É evidente que quando Maria de Magdala chegou, quando Joana de Cusa chegou certa feita a pé de Jesus, ela e outras mulheres que se apaixonaram por aquele mito, por aquela figura bela, com certeza, fisicamente, mas principalmente moralmente, de compreensão, de carinho, de atenção, para com todos, e particularmente para com as mulheres que eram, digamos assim, as vítimas de violência da sua época, eram Jesus carinhoso e deu-lhes importância, mas elas não tinham importância nenhuma, nem sequer tinham direito a um nome próprio, tinham direito a um nome mais a terra de onde pertenciam, ou a pessoa a quem pertenciam. E de maneira, quando ela chegou, ela que se apaixonaram por aquele homem extraordinariamente belo e bom, fundamentalmente bom, disse, Senhor, eu vou deixar o senador. E Jesus disse, não faças isso, mulher. Mas eu não o amo. Mas se não o amas como esposo, ama como filho.
Ora, é fácil dizer, Jesus deu um conselho. Para nós, que não temos sequer a pretensão de ser as sandálias de Jesus, é fácil a gente dizer, se não ama como esposo, ama como filho. Mas há aqui uma questão subjacente, que aliás, a nossa telespectadora coloca aí, é pena. Não deve ser tanto medo, porque uma desgraça, ela já está feita, porque a destruição da vida física é lamentável. Mas pode acontecer. É uma análise pessoal que tem que fazer. Pode acontecer que seja possível tratá-lo de outra maneira. Não sei se já procurou o tratamento espiritual, não sei se já procurou o atendimento espiritual numa casa espírita. Um tratamento desse é um tratamento continuado, é um tratamento prolongado. Não pode ser um mero tratamento de palestra, água felificada e passos. Não pode ser. E realmente o que nós vemos muito é isso. E não pode ser porquê? Porque na questão dos alcoólicos, na questão dos toxicodependentes de uma forma geral, há dois tipos de dependência. Há a dependência física, que é muito fácil hoje fazer uma desintoxicação física. Ela frisa aqui que ele não quer fazer qualquer tipo de desintoxicação, já não está sequer... Mas nós também conhecemos casos que não quiseram quando experimentaram outra parte espiritual, porque às vezes até é um acompanhamento espiritual. Quando se apresenta uma outra forma, uma inovação no tratamento, pode acontecer que haja uma saída. Pode acontecer, por exemplo, que nas suas orações, na sua prece, no seu envolvimento mental, que ela faça ao próprio companheiro, silenciosamente, sem retrucar nada, sem responder a coisa nenhuma, procurando não estar neutro e até nem ouvir aquilo que ele diga numa altura que queira ser violento pela palavra, psicologicamente. Se fizer um envolvimento espiritual, faz de conta que está ali uma pessoa que nem sabe o que é que está a dizer, é uma criança que não mede as consequências do que está a dizer, mas precisa envolver neutralizando a sua mente, sem estar a relacionar aquilo que o outro está a dizer, aquilo que ele está a fazer. E, portanto, progressivamente, nesse envolvimento, quase como que o vai anestesiando. Vai anestesiando. E depois, no momento, mais de serenidade e mais não sei o quê, pode chegar, se formos tentar um outro tratamento, não é ir às bruxas, ou aos conhecedores, ou aos quiromantes, ou aos cartomantes, não. Uma casa espírita que, de facto, ofereça garantias de ter um trabalho de desintoxicação, não é? Ou de tratamento da dependência chamada psicológica, mas que não passa de uma dependência obsessiva ou de uma dependência espiritual. Quer dizer, tem que ser uma casa espírita que leve estes dois, que tem em mente ou em presença estas duas questões. Há necessidade de fazer a desintoxicação física, que os médicos fazem isso muito facilmente, mas depois, sem fazer, sem tratar da dependência espiritual, que chamam os médicos de dependência psicológica, não há nada a fazer, porque é a própria dependência psicológica que vai fazer com que a experiência continue, que o abuso continue e que volte outra vez a dependência física. Portanto, é este tratamento dúplice que é necessário terem atenção e tentar. É evidente que não pode amanhã dizer assim, mas eu tenho medo que ele se suicide. Mas pode acontecer que ele acabe por ser um homicida. Em vez de ser um suicida, pode ser um homicida. E qual é, quer dizer, em que é que nós ficamos? Quer dizer, não deixamos para que ele não suicide, mas deixamos para que ele nos mate, para que ele cometa um homicídio. Quer dizer, os crimes são, ao fim e ao cabo, próximos. Portanto, eu acho que deve tentar, não é? Jesus disse a Joana isso, tentar que se torne, digamos assim, se torna uma mãe, quer dizer, é uma companheira, uma acompanhante, uma enfermeira, mas sempre procurando criar condições nesse envolvimento espiritual para que ele possa aceitar um tratamento espiritual, não é o tratamento do hospital só apenas, aí sim, mas depois quebrar a dependência espiritual, que faz com que os obsessores martelem na cabeça, bebe mais um copo, bebe outro copo, bebe outra vez, porque eles querem sentir os fluidos do álcool e induzem os encarnados também a satisfazê-los dessa forma. Portanto, é uma nova tentativa. Se vai ter êxito ou não, eu acho que vale a pena tentar, porque aí fica desincumbido, fica do seu receio de pensar, e se ele faz uma asneira, e se ele faz alguma não sei o quê. E até dizem os nossos irmãos que essa oração permanente, esse envolvimento permanente de oração, o pedido de envolvimento espiritual superior, isso vai acabar por neutralizar, por anestesiar, vá lá,
por anestesiar e criar até condições para que ele não exagere, não continue a beber, não continue a beber. São tentativas, são orientações. De facto, se tiver, ou se quiser, ou se estiver próximo, qualquer orientação mais pessoal e mais próxima, bem, nós estamos disponíveis para isso. Poderá vir à nossa instituição e nós tentaremos orientar a questão do auxílio. Esta é a última questão. Eu, antes de lhe pedir uma última reflexão, queríamos propor-lhe o tema do próximo programa. Sugeriram-nos que colocássemos o tema à discussão sobre as fobias à luz do espiritismo. Fica então prometido. Para podermos terminar, gostaria que nos deixasse uma mensagem a todos aqueles que passam por esta tragédia, seja eles agressores ou vítimas. Bom, eu acho o seguinte, nós temos aí um vídeo que foi agora preparado exatamente para uma atividade que a Associação levou a cabo e que tem a ver com a toxicodependência, o alcoolismo, que é uma violência. É uma violência em vários sentidos. É uma violência espiritual dos obsessores sobre os obsediados e é uma violência sobre os próprios lares, sobre as relações maritais, sobre as relações matrimoniais. E talvez eu possa sugerir que esse vídeo seja passado, provavelmente no final deste programa, que ele seja passado, para que as pessoas possam aperceber-se da ação dos espíritos sobre os encarnados, de como é que eles fazem, como é que eles contactam com os encarnados para os influenciar, no caso em pauta na ingestão do álcool, mas que pode ser extrapolado para outras situações de violência e de outros temas. E, portanto, eu vou sugerir que, de facto, no fim deste programa, isso passe, não é? Esse vídeo passe, é um vídeo curto, mas que vale a pena para as pessoas se aperceberem o que é que poderá ser feito. O poder da prece perante, digamos assim, os obsessores, o poder da prece perante as vítimas e também agressores, porque o alcoólico pode ser e é, a maior parte das vezes, vítima dos seus obsessores, que exercem uma subjugação quase permanente, mas depois tornam-se agressores de outras vítimas, que são aqueles que ficam abandonados na casa, que ficam abandonados à sua sorte e que às vezes sofrem terrivelmente porque gostam, porque amam e porque veem fugir debaixo dos pés um resquício de felicidade. Então eu sugeria às pessoas que vejam esse vídeo, que se apercebam da extensão da influência espiritual e da sua influência nas nossas vidas. Aliás, a resposta que os espíritos deram a Kardec foi essa mesmo: de ordinário eles comandam as nossas vidas, os espíritos. E, portanto, dentro dessa perspectiva, que interiorizassem essa necessidade urgente de se documentarem, de se esclarecerem sobre as relações que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Dentro desta perspectiva, aliás, o Papa Francisco há dias falava nesse assunto, a doutrina espírita, o espiritismo é definido como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A origem, de onde vimos. A natureza, como somos, o que estamos cá a fazer, e o destino, o futuro, depois da morte. E também as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Esta é a definição que realmente o Papa Francisco não foi buscar isso para a sua frase, mas ele disse que os católicos precisam de saber de onde vêm, para onde vão e o que estão cá a fazer. Aqui com uma ligeira nuance, não é? Não foi ler a doutrina espírita, mas o que é curioso é que ele traz à colação, exatamente para os seus profitentes, para aqueles que o seguem, esta necessidade das pessoas perguntarem. O espírito é como o vento, só para onde quer, ninguém sabe de onde vem. É necessário que nós questionemos de onde vimos. De onde vimos. Depois é necessário saber para onde vamos. O que é que vai ser depois do corpo deixar à sepultura? A vida continua, as almas. E o que é que temos que fazer enquanto cá estamos? Portanto, é esta necessidade que a gente tem de ponderar e de refletir sobre isso, que ao fim e ao cabo abre maiores perspectivas quando nós vemos, por exemplo, se os nossos telespectadores virem de facto este vídeo, como é que nós temos de refletir, de raciocinar sobre as coisas, para podermos analisar quando os agressores às vezes são levados por forças tremendas a cometer determinadas atitudes, ou como é que as vítimas são levadas também a fazer determinadas
provocações levadas pelos espíritos que se tornam agressores, naturalmente foram de outras vidas, vítimas provavelmente, hoje não conseguem ter evolução suficiente para se neutralizar esse desejo de vingança e vêm exatamente para provocar. Portanto, é esta questão que é necessário ponderar, analisar e refletir. Talvez depois dessa reflexão, muita gente possa encontrar caminhos de compreensão, possa encontrar força para controlar as suas reações e também olhos de ver para verificar as consequências de possíveis atos que venham a cometer antes de os cometer, porque depois as coisas já são imparáveis. Vamos então terminar, encontramos na próxima quarta-feira para debatermos as fobias. Quanto a si, Sr. Espectador, fica marcado o encontro na próxima quarta-feira. Até lá, se Deus quiser.